Fala galera, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Gabriel Salotti e está começando mais um pré-jogo do Marco 10. Dessa vez falaremos sobre a 33ª rodada, o jogo entre Flamengo e Corinthians, o clássico das multidões, um dos maiores clássicos do Brasil, e os dois times voltam a se enfrentar hoje no jogo que tá valendo ainda para o Flamengo. O Flamengo ainda tem uma chance, digamos, oficialmente, estatisticamente, 4% de título, mas é muito pequena. O Flamengo está usando os últimos jogos do Brasileirão para se preparar para a Libertadores, enquanto para o Corinthians o jogo também está valendo muita coisa. O Timão pode voltar ao G4 depois de pouquinho mais de 2 anos esperando para alçar as 4 primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Mas antes de nós começarmos a jogar todas as informações, eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal. Aqui no Marco 10 você vai achar muito conteúdo relacionado à dupla Fla-Flu. Eu sou a cargo do Flamengo, meus parceiros Dimitri e Matias estão a cargo do Fluminense. Se você então quiser acompanhar, é flamenguista ou tricolor e quer acompanhar as notícias do rival e vice-versa, se inscreve aqui no canal que você vai acompanhar não só as notícias do seu rival, mas também do seu time. Então, galera, vamos lá. Antes de começar a falar do Flamengo e Corinthians especificamente, vamos falar um pouquinho sobre o jogo anterior, porque acabou não tendo pós-jogo de São Paulo 0, Flamengo 4. Então, gente, o Flamengo conseguiu uma vitória muito afirmativa diante do São Paulo no Morumbi. Mais uma vitória, né? Depois daquele 5-1 no turno, agora foi 4-0 no retorno. A gente pode conferir as estatísticas aqui do lado e ver que o Flamengo foi realmente superior tanto no campo quanto nos números do jogo. O Flamengo teve bem mais chutes, teve bem mais chutes a gol e conseguiu ter muito mais a posse de bola. Isso porque desde o início do jogo já ficou bem claro que o controle da partida ia para o Flamengo. O Flamengo começou num ritmo avassalador com um gol antes de 1 minuto, em bela tabelinha do Bruno Henrique com o Gabigol, e logo depois o Michael chegou ali pela esquerda, o Michael que fez uma ótima partida ainda para tocar para o Bruno Henrique marcar, e também logo depois o Caleri deu um carrinho assim desleal no Davi Luiz com a sola do pé na canela do Davi Luiz e foi expulso, isso tudo com 9 minutos. Ou seja, com 10 minutos de jogo, o Flamengo já tinha 2-0 no placar e um jogador a mais. Então daí pra frente foi um abraço. O Flamengo conseguiu controlar completamente as ações. O time teve uma atuação que o torcedor esperava há muito tempo. Porque antes do Flamengo e São Paulo, teve o Flamengo e Bahia, onde o Flamengo ganhou de 3-0, mas mesmo assim eu mesmo identifiquei ainda alguns defeitos, como por exemplo um time ainda muito dependente do contra-ataque para criar as suas jogadas, um time que ainda também precisava muito da bola alçada na área, do cruzamento, um time que ainda não conseguia abrir muitas retrancas, mas ainda assim, como eu tenho falado, o Flamengo tem usado esses últimos jogos do Campeonato Brasileiro com o fim de se preparar para a Libertadores. O título do campeonato está muito distante. Ontem o Atlético Mineiro ganhou novamente do Campeonato Brasileiro, dessa vez do Atlético Paranaense. Então cada rodada que se passa o título brasileiro vai ficando mais distante do Flamengo, mas ainda assim o rubro-negro ainda tem em disputa um campeonato, que eu nem preciso falar a importância da Copa Libertadores. Então, uma atuação dessas contra o São Paulo é muito importante para recuperar a confiança do torcedor e do próprio time, porque o Flamengo desse jogo foi um time que conseguiu entrar na área, conseguiu construir jogadas, conseguiu colocar jogadores em um posicionamento de modo que eles conseguissem aproveitar as jogadas e criar grandes chances. Então, esse sim, eu até comentei com meu amigo que esse foi o Flamengo que o torcedor se acostumou a ver no início do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho que eu tenho criticado pra caralho aqui, criticado pra caralho nos últimos jogos. Dessa vez teve um respiro, teve uma ótima atuação, dominante desde o início do jogo e controlador quando precisou ser, coisas que refletem nos números. Vale destacar também esse jogador aí que eu coloquei na imagem, o Michael, que cresceu demais essa temporada. E, cara, eu tava me preparando para fazer esse pós-jogo. Eu li uma parada na análise do GE sobre o jogo desse Flamengo e São Paulo, que é muito verdade, porque assim, estão discutindo bastante sobre a questão do Michael ser ou não titular na decisão do dia 27 contra o Palmeiras. Mas, cara, independente dele ser titular ou não, eu acho que é bem difícil, porque o Arrascaeta vai estar de volta e a tendência é que o quarteto que marcou a geração seja o time titular, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique. Cara, independente do Michael ser ou não titular, ele ainda é uma excelente opção para se ter no banco de reservas, ainda mais porque ele, imagina o maluco entrando numa final de Copa Libertadores,
no segundo tempo com o outro time já parcialmente cansado. O maluco tem a capacidade de incendiar o jogo, de partir para o mano a mano. Você percebe que com a confiança, a inteligência dele nas ações do jogo estão melhorando, né? A inteligência no passe, no posicionamento, tudo isso está contribuindo para que ele esteja em ótima fase do Flamengo. Dessa vez ele marcou 2 gols, deu uma assistência, foi com certeza o destaque do Flamengo mais uma vez nessa partida contra o São Paulo e também virou o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 13 gols, ultrapassando o Hulk do Atlético Mineiro e Gilberto do Bahia com 12 gols. Então o Michael vira uma ferramenta importantíssima, indispensável, eu diria, para o ataque do Flamengo nessa reta final. Um jogador que tem um exemplo gigantesco de superação na sua história de vida e também agora consegue ser um exemplo gigantesco de superação como jogador dentro do Clube de Regatas do Flamengo. Um cara que deu entrevista em relação à depressão, que a pressão da torcida era gigantesca, até desleal, né? Quando a gente vai parar para ver que o jogador pensa em cometer o suicídio, mas ele conseguiu se privar disso, conseguiu se recuperar e agora é amado por toda a torcida do Flamengo. E esse jogo, então, contra o São Paulo foi um jogo de um Flamengo que o torcedor estava acostumado a ver, mas que se perdeu bastante nas últimas semanas, nos últimos meses. Então o torcedor espera que a atuação se mantenha assim e, se puder, com melhores, né? Mesmo que o Flamengo tenha ganhado do São Paulo por 4-0, uma vitória muito pica, tomara que isso aí não tenha sido uma exceção e tomara que o Flamengo siga melhorando o seu repertório, bola parada, defesa, porque no jogo contra o São Paulo sobraram umas chancezinhas. Eu lembro de uma do Rigoni, cara, que assim, que a bola, ela bateu no joelho dele e foi um pouquinho pra frente, e aí ela sobrou fácil pro Hugo Souza, mas cara, é o tipo de mole que não dá pra dar num jogo contra o Palmeiras numa final de Libertadores, um time extremamente pragmático que se tiver a sua chance vai fazer o gol. Mas o destaque também que eu trago da partida entre São Paulo e Flamengo é mais uma excelente atuação de Davi Luiz. Os dois zagueiros, Rodrigo Caio e Davi Luiz, não jogaram o jogo inteiro. O Rodrigo Caio, ele acabou sentindo, teve um edema e ele vai virar desfalque para os próximos jogos, visando até a recuperação para o jogo de daqui a 10 dias contra o Palmeiras. Mas o Davi Luiz, cara, ele foi substituído com o fim de poupar e virou uma grande arma no sistema defensivo do Flamengo, porque ele jogou muito bem, mais uma vez, muito seguro nos desarmes. No lance que causou a expulsão do Calleri, meu irmão, ele tinha dado um desarme antes, que caralho, o São Paulo até pediu pênalti, só que no replay ficou muito claro que não foi pênalti, que foi completamente na bola, e o Davi Luiz teve a total segurança e precisão para fazer o desarme numa área muito perigosa ali dentro da área, numa situação que poderia ser de muito perigo para o São Paulo. Então o torcedor do Flamengo tem que ficar confiante com esses jogadores no aspecto mais individual crescendo bastante, mostrando a que vieram, e também com a comissão técnica tendo esse planejamento aí de poupar jogadores visando a final do dia 27, porque o Brasileirão, tudo bem, já está bem difícil, o resto é o Flamengo aí confirmar a vaga para a fase de grupos da Libertadores de 2022, mas ainda assim, eu sou daqueles que fala que não tem como dizer que uma temporada onde se ganhou um título de Libertadores é uma temporada perdida, né? Meu Deus do céu. Mas enfim, galera, então, falando do jogo de hoje, ou então, ou melhor, antes de falar do jogo de hoje, vamos dar uma analisada nessa tabela, cara, ver aí o que pode acontecer, porque essa tabela eu peguei um pouquinho antes de gravar o podcast aqui, então ela tá atualizada, o Flamengo tá a 11 pontos de distância, sendo que hoje pode diminuir a diferença para 8 pontos, faltando 6 rodadas para o fim do Brasileiro. Cara, assim, como a gente pode ver ali nas bolinhas que representam os últimos jogos, o Flamengo vem sim numa boa sequência, são 3 vitórias nos últimos 5 jogos, aliás, 3 vitórias nos últimos 4 jogos, contando com um empate. Então eu acredito que o Flamengo consiga fazer bons jogos até o final do campeonato e, por exemplo, ganhar do Corinthians hoje. Acredito que o Flamengo tenha mais condições e entra hoje no Maracanã como favorito. O grande problema é a constância do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não está dando indícios de que vai conseguir, de que vai perder pontos. Quer dizer, tem aquela bolinha vermelha ali na linha do Atlético Mineiro, que foi a derrota que o Galo sofreu recentemente, mas ainda assim, cara, o Atlético tá um time bem constante, tá com aquelas vitórias de campeão. Eu não cheguei a ver o jogo contra o Atlético Paranaense, do Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro, mas eu fiquei sabendo que o Atlético Mineiro não tava jogando muito bem e simplesmente chegaram e marcaram o primeiro gol, o gol da vitória. Então, cara, é aquele tipo de negócio de vitória de campeão. Eu acho que tá realmente difícil pra caralho o Campeonato Brasileiro e tá muito difícil. Mas o Flamengo tem condição, sim, de usar o Brasileirão como um laboratório, como eu falei, evoluir os jogadores no aspecto individual,
treinar mais o time coletivamente, tanto para o sistema defensivo quanto para alternativas de jogadas defensivas, e assim melhorando o time aos poucos para a grande decisão que agora virou o grandíssimo objetivo do Flamengo em 2021. Pois bem, galera, agora vamos dar uma olhada no time do Flamengo. Essa escalação que eu coloquei aí, é que eu sempre coloco, né? A do Globo Esporte, o desenho que o Globo Esporte fez com a projeção de escalação que deveria ser para o jogo de hoje, mas ainda assim, nós temos algumas alterações que podem ser feitas, né? Porque o Vene Casagrande, o sempre citado aqui, Vene Casagrande, ele deu uma informação hoje de que o Vitor Gabriel foi treinado ontem junto com o time titular e no lugar do Michael. Ou seja, nessa escalação que a gente está vendo, aqui do lado, pode ser que ao invés de Michael, seja Vitor Gabriel, formando assim, né, uma dupla de ataque com o Gabriel Barbosa, o Gabigol, e o time, né, no 4-4-2 com o Bruno Henrique, Everton Ribeiro, e na frente Gabriel e Vitor Gabriel, e Andreas Pereira e Thiago Maia no meio. E sim, Andreas Pereira e Thiago Maia porque o Arão ele deve ser poupado. O Rodrigo Caio está tratando o edema na panturrilha, então ele com certeza deve ficar fora, provavelmente até a final da Libertadores. A edema não é uma lesão tão séria, então a tendência é de que sim, ele joga a final, mas mesmo assim ele deve ser poupado nos próximos jogos. O Arrascaeta segue em transição para o campo após a lesão na coxa dele, então é outro jogador que não vai jogar hoje, dificilmente joga até a final da Copa Libertadores. O Pedro, aquele desfalque que a gente já tem falado aqui nos últimos episódios, o Diego Alves com fortalecimento muscular e o Isla também desfalque pela data FIFA. Ele está com o Chile disputando as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Com esses desfalques, nós temos a escalação aqui do lado, que vocês já viram, né? Provavelmente vai ser essa: Hugo Souza na linha defensiva, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Davi Luiz e René. Mais para o meio, Thiago Maia e Andreas Pereira. E a grande dúvida fica realmente nesse ataque, nesse setor do ataque, que se vai ter Michael ou Vitor Gabriel. Então, essa deve ser a escalação do Flamengo para hoje, né? O Flamengo que vem assim a campo. E bem, quanto ao Corinthians, o Corinthians é um adversário que promete ser complicado. O Corinthians vem de 3 vitórias nos últimos 4 jogos, né? Quer dizer, nesses últimos 4 jogos sofreu uma derrota dura para o Atlético Mineiro, derrota por 3-0, mas ainda assim, isso não interfere tanto na sequência positiva do Corinthians, que como a gente viu na tabela, vamos dar uma olhadinha aqui de volta, fiz merda já, tá em quinto lugar com 50 pontos, e o Corinthians hoje tem a condição de alcançar o G4, né? Eu tava lendo no Twitter que poderia ser a primeira vez do Corinthians no G4 depois de um pouquinho mais de 2 anos. Então, importantíssimo jogo para o Corinthians hoje, que ainda busca essa vaga direta para fase de grupos da Copa Libertadores, ou até mesmo se firmar no bloco de classificados para a Libertadores, mesmo que seja para a pré. Então, o Corinthians vem assim a campo, como eu mostrei, como eu estou mostrando aqui para vocês. Cássio no gol, aí na linha defensiva Fagner, João Vitor, Gil e Lucas Piton, na volância Gabriel, e nós para frente temos Gabriel Pereira, Juliano, Renato Augusto e Roger Guedes, e Jô na frente. O William, ele já está recuperado de uma lesão que ele teve, mas ainda assim ele deve ser poupado para o jogo de hoje, se eu não me engano, o 7º jogo que o William perde por conta de lesão ou recuperação de lesão. E vale constar algumas curiosidades que deixam o torcedor do Flamengo mais confiante, talvez, animado para o jogo. Mas em relação ao retrospecto recente, porque o retrospecto recente, os jogos recentes entre Flamengo e Corinthians têm sido de muito sucesso para o Flamengo. Na verdade, o Flamengo não perde para o Corinthians há 8 jogos. A última vitória dos paulistas em cima dos cariocas foi na Copa do Brasil de 2018, onde o Corinthians conseguiu a vitória por 2-1. De lá para cá, são uma sequência de 8 jogos em que o Flamengo ganhou a grande maioria deles, e sem contar com 4 vitórias seguidas do Flamengo nos últimos jogos, e com algumas vitórias que o torcedor se lembra, e se lembra bem, como 4-1 no Brasileirão de 2019 e no Brasileirão de 2020, já com o técnico Domenech Torrent, o Flamengo ganhou por 5-1 em pleno Itaquerão, né? O Flamengo que nessa sequência de jogos aí, nesses últimos anos, tem tido um retrospecto muito bom, porque o Flamengo ganhou do Corinthians de 3-0 no Itaquerão em 2018, impondo a maior derrota do Corinthians no seu próprio estádio até aquela altura, e depois o próprio Flamengo conseguiu aumentar essa marca ganhando do Corinthians de 5-1. E vamos lembrar também do jogo do turno, o jogo que foi também no Itaquerão, onde na Neoquímica Arena, não sei se se é errado chamar o Neoquímica Arena de Itaquerão agora, acho que é, né? É tipo o botafoguense que fica puto quando chama o Newton Santos de Engenhão, mas enfim, o
o Flamengo ganhou do Corinthians de 3-1 no Itaquerão, na Neoquímica Arena, que foi apesar da diferença ter sido de 2 gols, a atuação do Flamengo foi muito superior. O Flamengo abriu 3-0 com uma facilidade grande, acho que foi 2-0 no primeiro tempo, né? E aí depois chegou ao 3-0 no segundo tempo. E agora eu não estou lembrado, se você lembra, comenta aí, pode comentar. E o Corinthians também descontou o placar, mas isso não muda que foi uma atuação muito boa do Flamengo. Mas vamos lembrar que de lá para cá o Corinthians se reforçou, conseguiu melhorar o seu elenco e vem com uma outra cara para essa disputa contra o Flamengo, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. E bem, para finalizar, o árbitro é ele, um conhecido do público que acompanha o futebol brasileiro, o Anderson Daronco, cara, esse maluco fraquinho, né, dos braços, dá para perceber. O Daronco a gente já conhece, eu sinceramente eu nem parei para pesquisar quais foram os últimos jogos que ele apitou, porque ele apita a porra toda, ele já é uma figura aqui conhecida na arbitragem brasileira. Eu lembro que ele apitou o Flamengo Atlético Mineiro, que o Flamengo venceu por 1-0, e foi mais alguma daquelas atuações de Daronco, né, cara? Um árbitro que picota bastante o jogo, gosta de ter o controle do jogo, mas isso acaba remetendo em ele cometer muitas faltas e parar bastante o jogo. Eu lembro que a galera do Maracanã ficou muito puta com isso, né? Mas torcedor é torcedor também, não tem como. Enfim, gente, então essas foram algumas das informações principais sobre o jogo de hoje, Flamengo e Corinthians, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, estatisticamente ainda existe chance de título brasileiro, mas realisticamente, colocando na ponta do papel, eu acho muito difícil. Acho que o torcedor do Flamengo tem sim que acreditar até o fim, tem esse direito, ainda mais depois da loucura que foi o Brasileirão 2020, mas a gente tem que lembrar que o Brasileirão 2020 também foi a porra de uma batata quente, né? Era São Paulo passando a primeira... Não, era Atlético Mineiro passando a primeira colocação do São Paulo, aí o São Paulo pegava e passava a primeira colocação pro Internacional nessa punheta que durou várias rodadas, aí chegou o Flamengo de mansinho ali, foi ganhando, depois de um início bem constante, e conseguiu assumir a liderança do campeonato na penúltima rodada e assim ganhar o Campeonato Brasileiro, assumindo a liderança apenas faltando 2 rodadas. Acho que o torcedor pode se apegar a isso, é sim um direito do torcedor de acreditar até o fim, mas na ponta do lápis eu acho que é muito difícil. Como eu falei, não é nem tanto por causa do Flamengo. O Flamengo já ganhou do adversário mais difícil do campeonato atualmente, que é o Atlético Mineiro. A questão mesmo é a constância do Galo. Os caras estão conseguindo ganhar seus jogos, estão conseguindo jogar mal e mesmo assim vencer, o que é coisa de campeão mesmo. Então ainda acho bem difícil. O que eu quero mesmo é que o Flamengo use esse campeonato como um laboratório de testes de jogadores, como eu falei, melhorar individualmente jogadores, melhorar jogadas coletivas, melhorar jogadas ofensivas, de bola aérea, de criação, melhorar o sistema defensivo, o posicionamento dos jogadores, linha de impedimento, bola aérea defensiva, essa porra toda. Que o Flamengo use esses jogos como esses testes, sim, preservar alguns jogadores, né? Fazer o quê? Um detalhe até que eu esqueci de falar. Cara, eu tava vendo aqui o SofaScore, talvez os torcedores... isso é em relação ao Vitor Gabriel ser escalado no lugar do Michael. Eu tava dando uma olhada aqui no SofaScore, cara, e assim, mano, o Michael, ele jogou... Caralho, não é possível que isso esteja certo. Mas acho que é mesmo, foda-se. O Michael, ele jogou literalmente todos os jogos desde, cara, o Flamengo e Vélez Sarsfield, que foi em 27 de maio pela Copa Libertadores, pela fase de grupos. O Flamengo, cara, desde esse jogo, os Michael joga todos os jogos, todos, desde 22 de maio, tem 6 meses. Claro, muitos deles entrando, por exemplo, aos 30 minutos, aos 35 do segundo tempo, porque nessa época ainda, né, maio, ali por maio, junho, o Michael nem de longe tinha a mesma confiança do torcedor que ele tem nos dias de hoje. Então ele entrava bem de mansinho, mas mesmo assim, ele entrou por vários jogos, jogou vários jogos, e de uns jogos pra cá a gente tem visto o quanto que ele tem sido usado como titular, porque ele tá jogando bem melhor e tá ganhando confiança. Mas mesmo assim, mano, ele tá jogando o jogo pra caralho. Se for pra questão de prevenir lesão e questão de deixar o jogador descansado até o dia 27, até a decisão da Copa Libertadores, meu irmão, acho que pode, mano. A minha opinião tá suave. Quer dizer, a gente sabe que o Vitor Gabriel ele tem demonstrado ser bem fraco tecnicamente. Mas ainda assim, como eu falei, o brasileiro não deve ser usado como laboratório. Nesse momento, o Flamengo tem sim os seus 3, 4% de chance de ser campeão brasileiro, mas a grande prioridade agora é a Copa Libertadores, o jogo contra o Palmeiras, a grande decisão em Montevidéu, no Uruguai.
Rapaziada, estamos chegando então ao fim de mais um pré-jogo no Marco 10, Flamengo e Corinthians, jogaço, sempre é um grande jogo, esse confronto de torcidas. Se vocês gostaram, lembre-se de deixar o like, se inscrever e também de seguir o Marco 10 nas redes sociais, que a gente vai informando sobre quando vai lançando o episódio, algumas informações sobre times, @marca o 10 podcast, tudo junto, 10 em numeral, segue lá no Facebook, Instagram, Twitter, para sempre saber atualizações e novidades sobre o nosso podcast aqui no YouTube, um canal feito para a dupla Fla-Flu. Beleza, galera? Amanhã tem pós-jogo, amanhã nós vamos discutir tudo o que aconteceu entre Flamengo e Corinthians, e sexta-feira tem a nossa resenha de sempre. Eu, Dimitri e Matias, juntos aqui para discutir tudo o que aconteceu na semana, e também com algum joguinho muito humilhante, né, mano? Alguma merda tipo assim, você sabe, jogador de 1.500 e caralhada? Só pra botar a gente na berlina mesmo, pra fazer a gente passar vergonha na internet. Beleza, galera? Muito obrigado pela companhia até aqui, e se liga no pós-jogo de amanhã e também no Dimitri e Matias cobrindo o Fluminense. Se você for rival ou se você é um flamenguista que quer saber do teu... que quer zoar o teu amigo com prioridade, né? Se tu quer zoar o teu amigo com prioridade, fica ligado no conteúdo que o Matias e o Dimitri estão largando aqui. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima. Valeu!